Fala pessoal, esse é o Em Busca do Alcançável, eu sou o Jorge e hoje eu estou aqui para falar sobre o estágio no curso de Direito. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o estágio no curso de Direito é o que eu quero dizer com um bom estágio. O bom estágio é aquele estágio que não só você aprende, desenvolve o viés prático do que você aprende na academia, mas também aquele estágio que não seja oneroso, ou seja, ele no mínimo te remunere o que você está gastando do seu tempo, da sua locomoção para ter acesso àquele estágio. A primeira divisão que a gente pode fazer é que existem estágios na administração privada e estágios na administração pública, por assim dizer. Então, basicamente, nós temos estágio de direito em empresas e estágio de direito em escritórios de advocacia e também temos estágio de direito nos órgãos públicos. O primeiro ponto que eu quero destacar quando você for escolher o estágio que você vai cursar ou que você vai se candidatar à vaga é você saber que existem diferenças regionais. Essas diferenças regionais elas podem ser bastante brutas dependendo de onde você esteja. Então, por exemplo, quando você mora no interior de algum estado, é muito provável que os estágios lá daquela região paguem muito pouco ou não tenham uma aprendizagem muito legal e acaba que você tem que recorrer quase que totalmente para o estágio na administração pública, porque normalmente esses estágios eles têm um padrão de remuneração e você tem uma pessoa que ocupa o cargo público que normalmente ela tem mais atenção para a academia, tá? Não é uma regra, nós temos ótimos advogados sendo ótimos supervisores de estágio, mas na administração pública você encontra pessoas com essa característica de forma mais frequente. Depois que você decidiu entre o estágio na administração privada ou pública, você precisa saber como é o método de seleção deles. Na administração privada, nós podemos ter vários métodos, como o envio de currículo, entrevista, até mesmo a indicação ou processos seletivos. Normalmente, processos seletivos em estágios privados acontecem em grandes capitais, onde tem grandes escritórios, por exemplo, a Grande São Paulo, onde a remuneração desses estágios normalmente pode ser o dobro de um estágio na administração pública. Bom, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu me formei no final de 2020 e durante o curso eu realizei 5 estágios. Eu estagiei no Tribunal Regional Eleitoral, na Defensoria Pública da União, no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral do Estado e na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu optei por estágios na administração pública não só por já ter um interesse no concurso público, mas também pela diferença remuneratória. No começo eu até tentei espalhar currículo, por assim dizer, eu fui na Justiça do Trabalho, deixei meu currículo no mural, igual várias pessoas fazem. Mas quando você está no começo do curso, é difícil alguém entrar em contato com você querendo oferecer uma vaga. No caso, eu estava ainda no 3º semestre quando fiz isso. Então não me apareceu nada, então eu tive que ir atrás e comecei a estudar para fazer as provas desses estágios que eu integrei. No caso, na minha região, aqui no Mato Grosso do Sul, as vagas de estágio privado oferecem uma remuneração não muito alta, mas também não muito baixa, depende do escritório. Por exemplo, na administração pública aqui você consegue vagas que pagam R$ 1.000, somando a bolsa e o vale transporte, por exemplo, no Tribunal Eleitoral, no MPF e na DPU. Essa é a faixa de bolsa. Já nos escritórios de advocacia, né, pois aqui nem tem grandes empresas oferecendo estágio jurídico, nós temos uma faixa de remuneração que pode ser 600, eu já vi escritório oferecer R$ 400, e eu já vi escritórios também oferecerem aqui na faixa de 900, 950. Eu tentei, depois de 3 anos, salvo engano já estava no 8º semestre, uma vaga no escritório de advocacia e eu até fui chamado, só que a primeira coisa que eles me perguntaram era se eu tinha locomoção. Eu não gosto desse tipo de estágio, tá? Eu respeito quem tem a necessidade de realizar esse estágio e eu sei que é a realidade de muitos, mas na minha visão, ainda mais depois da introdução do processo eletrônico, o estágio é um momento de aprendizado e você não tem que ser um motoboy, um cara que tem que ficar fazendo carga de processo o tempo todo para um escritório. Então, quando eu recebi essa pergunta, eu confesso que eu fiquei decepcionado e acabei desistindo, fui para outro órgão, enfim. Além disso, as remunerações aqui no meu estado do estágio na administração pública são bem mais atrativas do que na
área privada. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado paga uma bolsa de um salário mínimo mais um vale de transporte que por volta de R$200, né? Além da PFN, que também paga R$1.200 de bolsa, mais 200 e pouquinhos também de vale de transporte. Então acaba que na minha região é mais atrativo você estudar e se dedicar para tentar uma vaga na administração pública, um estágio na administração pública, do que tentar na área privada. A concorrência aqui na minha região também não é tão alta se comparada a outros estados. Por exemplo, os processos seletivos de estágio de direito aqui têm uma média de 300 a 600 candidatos. Eu já vi de 300 e eu já vi processo seletivo com 600 candidatos. Porém, normalmente eles chamam a lista toda, porque não são todas as pessoas que dão conta de ser aprovados. A prova às vezes nem é tão difícil, mas é difícil na academia as pessoas terem o costume de já se dedicarem para esse tipo de prova. Normalmente quem passa é quem já tem uma tendência a fazer concurso público. É possível ainda nos semestres menores você ser aprovado. Eu, por exemplo, fui aprovado do terceiro para o quarto semestre no meu primeiro estágio, Tribunal Eleitoral. Lógico, antes disso eu reprovei em 3 outros estágios, e é normal, faz parte do processo de aprovação também, assim como é muito semelhante na área dos concursos, mas com uma dificuldade ímpar entre cada uma dessas vagas. E essa diferença de acesso ao estágio, tanto na área privada quanto na área pública, pode ser determinante na hora da sua escolha. Por exemplo, você pode ter algum amigo, algum parente que já é advogado e tem contatos com outros advogados. Isso vai facilitar seu ingresso num escritório de advocacia, por exemplo, tá? Bem como pode conhecer um empresário que administra uma área jurídica, ou você pode ter um contato com um professor, você ter participado de projetos de pesquisa, e isso faça com que ele indique também você para algum escritório. São ótimos meios de você conseguir esse network para uma vaga de estágio. É você participar de projetos de pesquisa, ser um aluno dedicado, que provavelmente você vai desenvolver um contato mais próximo com seus professores. E isso pode te dar oportunidades na questão, não só na vaga de estágio, mas talvez uma vaga futura de trabalho em algum escritório de advocacia. Já na administração pública, o ingresso é diferente. O ingresso é a partir de um processo seletivo objetivo, certo? Não é um concurso, a gente chama às vezes de concurso de estágio de uma forma vulgar, mas é um processo seletivo objetivo. Esse processo seletivo ele não tem nenhuma obrigatoriedade legal de ser por meio de provas, tá? Ele pode ser através de uma análise curricular. Por exemplo, desses 5 que eu fiz, um deles foi dessa maneira, porque é mais célere, né? Na Procuradoria-Geral do Estado, você tinha uma análise curricular, então eles analisavam suas notas e depois você era convocado para uma entrevista. Nessa entrevista você respondia questões sobre profissional, o que você pretendia na carreira futura, o que você acompanhava de livros, quais autores você conhecia. Então, ainda assim, também carregava uma carga de conhecimento acadêmico essas entrevistas, tá? A maioria dos estágios na administração pública são pelo processo seletivo de provas mesmo. Uma prova objetiva, uma prova que tem 2 fases, como exemplo do Ministério Público Federal aqui no estado, ele ocorre em 2 fases. Você tem uma fase objetiva e você tem a segunda fase, que é uma fase discursiva, e você responde as perguntas discursivas de processo penal, direito penal, constitucional, administrativo, enfim, todas as matérias previstas no edital. Essas provas também podem acabar afastando alguns candidatos da academia. Tem gente que não gosta de fazer prova, enfim, não está preparado. Isso é o que dá oportunidade para outras pessoas que também não têm esse network ingressarem num bom estágio, porque você não tem que ter nenhum contato, você simplesmente tem que estudar e ir lá fazer a prova. Se você for aprovado, legal, a vaga é sua. Bom, pessoal, essas são as principais características dos estágios no curso de Direito. E eu espero que isso tenha ajudado você a esclarecer se você deseja estagiar na área privada, se você deseja estagiar na administração pública. Se vocês quiserem dicas sobre como passar no estágio na administração pública, porque eu já estou bem acostumado a fazer provas desse tipo, eu posso fazer um vídeo também. Quais são os benefícios de estagiar na administração pública, quais são os benefícios de estagiar na área privada. Tudo isso dá para a gente debater aqui. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para você. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo, depois a gente volta para falar mais sobre direito, concurso e estudos. Obrigado pela atenção, forte abraço.